Drops número 5. X-Men é sempre mais escuro antes do amanhecer. É esse o título da coleção que a gente vai falar hoje. Nesse Drops, vale-se dizer que, como dito no podcast anterior, o run do Roy Thomas e Neil Adams é encerrado. Eles encerram com aquela historinha do Xavier se revelando que estava vivo, estava no porão da mansão, né? Tem todo um mistério ali. Oh, meu Deus, ele estava vivo e só a Jean, o Alex e a Lorna sabiam. Oh my God. E tem todo um arquinho ali finalizando o Lucifer, né? E toda aquela parafernália ali de alienígena invadindo a Terra. Então eles fazem um plano em conjunto para usar vários poderes e várias mentes para tirar esses crápulas alienígenas da Terra, né? E ali se encerra e ali a revista é cancelada. Nesses anos que se seguem, de 1969 a 1975, os X-Men, eles vão ter assim suas participações especiais em outros títulos. Por exemplo, o Alex e a Lorna aparecem no Hulk, porque o Hulk estava no deserto e eles moram no deserto, então ele bate por lá, né? Então eles estão em embate. O Homem-Aranha, ele dá um embate ali com o Homem de Gelo, né? As personalidades super engraçaralhas deles ali se batem. Acho que é muito importante dizer que o Fera ganha uma mini, né, na Amazing Adventures, né, que vai explicar por que o Fera, que era só um cara truculento, né, com membros avantajados, vai ficar peludo. Ele começa a trabalhar numa empresa lá, ele está fazendo uns experimentos muito doidos, porque além de truculento, ele é muito inteligente, ele é um gênio, né? Daí nesse laboratório ele tem um embate com um cara lá, tem uma moça e ele acaba testando a própria máquina dele mesmo, né? Tipo um misto de Dr. Jekyll ou Mr. Hyde, né? E ele acaba virando um fera mesmo, ele vira uma besta toda peluda, né? Naquela época ele era cinza ainda, mas, né? Demorou até 1969, até 1971 para ele virar essa transformação tão clássica, né? Que a gente lembra sempre do Fera como essa besta peluda. Que mais? Assim, tem outros mutantes que aparecem, são inseridos, são criados em outras revistas, que é o caso do Wolverine, que ele é criado dentro da revista do Hulk, né? O Hulk tá dando uma passeada lá no Canadá, ele encontra um lutante carcaju e ele se bate lá, né? É tão clássico isso, né? O Lee Wein, né? Foi o que estava escrevendo o Hulk naquela época, então, que criou o Wolverine. E tem também outras equipes até quase que criadas para incorporar esses mutantes. Ali tem os defensores, né? Que eles abrigam ali o Homem de Gelo e o Anjo, né? E assim por diante. Tem várias outras participações especiais, né? Mas esse podcast eu também queria, aproveitando esse título maravilhoso, né? Porque os mutantes estão ali dispersos sobre o universo Marvel, né? E vai ter essa grande volta, né? Acho que esse título representa muito bem. Agora, lembra que eu disse que no começo os X-Men não estavam ali muito para discutir certos preconceitos, certas minorias que é tão notório hoje em dia, né? Por quê? O contexto da sua criação era outro e, principalmente na década de 60, os Estados Unidos começa a virar um caldeirão efervescente de movimentos sociais, né? Tem Martin Luther King fazendo o discurso lá em Washington,
tem as ideias de Malcolm X rolando, os direitos civis ali também das mulheres, né? As feministas começam a pedir pagamento igual, condições de trabalho igualitárias. O mundo político da década de 60 estava caótico também. O JFK foi assassinado passeando de carro. Além dele, tem vários outros assassinatos. Então era uma época super assim, meu Deus, o que vai acontecer? E é importante se dizer isso, que é disso que vai vir essas preocupações que vão transparecer nos X-Men a partir de agora. E não antes, não na sua criação, né? Por exemplo, a ideia dos sentinelas, que são coisas que caçam mutantes, eles estavam preocupados era mais com os poderes dos X-Men sendo armas, né? E depois você vai vendo, mas isso é uma puta ideia para preconceito, né? Porque eles nascem assim, eles não têm culpa disso. Então, esses conceitos de preconceito vai evoluindo, só que é mais gradativo, né? Não era desde o começo que nem o Stanley falava. Então, nesse caldeirão efervescente de movimentos sociais, os X-Men vão absorvendo isso e pouco a pouco eles vão trazendo isso pro âmbito dos quadrinhos. Dito isso, acho que a gente pode encerrar essa primeira fase, que a gente chama de fase clássica, né? Onde realmente esses ideais estão sendo pavimentados e não explorados, e preparando, né, para o grande retorno dos X-Men, né? Todo mundo estava assim já querendo mais, sendo que todo mundo curtiu essas ideias, tá todo mundo comprando essas republicações, né? Tipo, agora vai voltar, mas não voltava, né? Só foi voltar lá para as edições 90, isso já é 1975, que a Marvel ali estava já planejando esse grande retorno, que vai ser história para o próximo podcast, com a magistral e, sim, clássica. A Marvel tem clássico, sim, que é a Giant Size X-Men. E a gente se vê no próximo episódio. Cena pós-créditos. Eu esqueci de dizer algumas histórias que são assim, muito boas nessa fase escondida. É que até os vilões do X-Men, eles são incorporados pelo resto do universo Marvel. Por exemplo, o Magneto, ele embate uma vez com os Vingadores e outra vez com os Defenders, né? Assim, eu acho que é muito importante essa parte pro Magneto, porque antes ele era um vilãozinho. Já nessa fase, o Magneto, eles levam, assim, acho que é o Steven Eaglehart, ele eleva os poderes do Magneto muito, assim. Então, pra bater no Magneto, precisa dos Vingadores inteiros. O cara virou muito forte. E também os defensores, né? Que era, tipo, uma equipe de Vingadores mais forte, porque tinha muita gente forte ali. E o Magneto causa um problemão lá, e é nessa parte que o Magneto é transformado numa criança, num bebê. Parece meio bobo, mas pro lore do X-Men isso é meio que muito importante. E a gente vai falar disso mais tarde. Também tem uma parte em que o fanático é aproveitado nas histórias do Hulk. Uma coisa muito legal. Eles meio que viram uma parceria ali para fugir de uma base militar, sabe? E os dois, que são assim as coisas imparáveis da Marvel, né? Meio que se unem ali para sair da situação que eles estavam. Outro também aparição é o Homem Múltiplo, né? O cara que se divide lá, ele aparece como um vilãozinho
ali no Quarteto Fantástico. Olha só que incrível, né? E eu acho que também falta dizer um pouco ali que, né, dessa fase de 71 a 75, o Fera, ele vai ser incorporado muito, mas muito assim, no mítico dos Vingadores. Ele vai ali para ser o cara técnico-científico, né, dos Vingadores, tanto que na volta, nesse grande volta dos X-Men, é meio que não dá para usar o Fera, porque ele já virou um Vingador honorário, né, de tão certo que ele deu nos Vingadores. Eu acho que era isso que faltava falar. Esses easter eggs, essas coisas bem bacanas que aconteceram nessa fase. E é isso. Voltamos depois para o grande retorno.